Bom, chegando ao final de mais um ciclo, é aquele momento de sentar, dar uma respirada mais funda e olhar para trás. Aham, com certeza. Aquele silêncio bom depois de dias corridos. Exatamente. Olhar para trás e ver como Deus nos guiou, sabe? Certo. Vamos desempacotar o que vivemos nestes últimos dias de estudo da palavra, porque nós lemos coisas fortes. Cartas que, há 2000 anos atrás, eram consideradas um verdadeiro perigo para a ordem pública. Nossa, e como eram? É até difícil para nós mensurarmos hoje o impacto que essas palavras tinham naquela época. Pois é, em uma sociedade onde um homem tinha autoridade legal absoluta, inquestionável, mesmo para tratar a família, os filhos e os servos literalmente como propriedades, a ideia de um líder que abre mão do poder para se sacrificar não era apenas uma ideia bonita ou, filosófica. Era uma ameaça direta, né? Uma ameaça à estrutura social de todo o Império Romano. Era rebelião pura. E hoje, nessa nossa pausa reflexiva no fim da semana, nós vamos mergulhar exatamente no porquê dessa mensagem antiga ser, possivelmente, a única coisa capaz de salvar as nossas casas e os nossos locais de trabalho hoje. Ambientes que andam tão exaustos, tão polarizados. É fascinante pensar por esse ângulo histórico, porque ele muda muito a nossa percepção atual. Sabe, nós vivemos hoje em uma cultura que é saturada pelo individualismo, Totalmente saturada. onde a busca constante das pessoas é pela autoafirmação, por garantir o próprio espaço a qualquer custo, muitas vezes até pisando no outro. Mas quando paramos para contemplar a mensagem central que permeou as escrituras nesta semana, passando lá por Colossenses, Efésios, Provérbios, a gente percebe algo muito profundo. Que não fomos chamados para morar sozinhos no topo de uma montanha, certo? É bem isso. Não fomos chamados para um isolamento contemplativo onde não há atrito. A verdadeira prova de fogo do caráter cristão acontece exatamente no atrito. Acontece ali na mesa de jantar bagunçada, na sala de reuniões estressante, no trânsito engarrafado. É onde a teoria encontra a prática. Exato. A mensagem exige que a fé ganhe carne e osso na dinâmica crua dos nossos relacionamentos de todos os dias. E isso é desafiador. E isso nos leva a uma mudança gigantesca de paradigma, porque a gente passa muito tempo focado em gerenciar nossa própria paz interior, em cuidar da nossa mente, mas o fio condutor da palavra nesta jornada nos mostrou que as nossas relações íntimas são um grande laboratório. O laboratório da graça. Isso. Eu até fiquei pensando numa imagem. A nossa fé é como a raiz de uma árvore, que fica ali escondida, se aprofundando. Mas os nossos relacionamentos são os frutos visíveis dessa raiz. Que linda analogia, é exatamente assim que funciona. Só que, para entender a mecânica de como essa graça opera nas raízes e nos frutos, nós precisamos olhar para a forma como lidamos com o poder. E é aqui que a nossa conversa fica realmente interessante e até um pouco delicada. Sei bem onde vamos entrar agora e precisamos ir. Precisamos. Se vamos falar sobre abrir mão do poder, temos que começar pelo núcleo mais íntimo que as escrituras abordaram, o casamento. E olha, eu preciso ser muito honesto aqui e levantar uma questão que incomoda muita gente que nos acompanha. Por favor, vamos colocar isso sobre a mesa e conversar. Nós lemos textos muito profundos nas cartas do apóstolo Paulo. Textos sobre submissão, sobre o papel do marido, o papel da esposa. E a verdade inescapável é que, ao longo de séculos, nós vimos essas exatas palavras serem instrumentalizadas de um jeito terrível, né? Infelizmente, sim. Muito distorcidas. Elas foram usadas para justificar controle tóxico, para silenciar vozes femininas e para manter estruturas de abuso dentro de lares que, em teoria, deveriam ser o lugar mais seguro do mundo. Então, a minha pergunta é: como nós conciliamos essa bagagem tão pesada com o que o texto original realmente propõe? Bom, essa é, sem dúvida nenhuma, a questão mais importante quando lemos esses trechos hoje em dia. E para compreender o que está acontecendo ali, nós precisamos voltar para a história, entender o que era o chamado paterfamilias no mundo greco-romano. O patriarca da casa. Isso. Esse homem tinha o poder legal de vida e morte sobre todos debaixo do teto dele. Era o centro absoluto do universo doméstico. Todos existiam exclusivamente para servi-lo.
Então, quando Paulo escreve para as igrejas e diz que as esposas devem se submeter aos maridos como convém no Senhor, ele está, sim, usando uma linguagem que a sociedade da época conhecia. Mas, e aqui está o grande ponto, ele imediatamente subverte a lógica do poder ao falar com os maridos. Ele leva o padrão de um jeito assustador para a época. Um nível quase suicida para a mentalidade de um romano. Ele diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Ele se entregou de forma completa e sacrificial. Ou seja, a instrução não é assuma o controle ditatorial e mande na casa. É exatamente o oposto disso. A instrução é morra para o seu próprio egoísmo. Que é o oposto da dominação. Totalmente. O modelo bíblico que contemplamos não vem para estabelecer uma hierarquia de opressão, mas uma competição de serviço, sabe? O verbo original em grego, que frequentemente é traduzido apenas como submissão, traz, na verdade, a ideia de dispor-se voluntariamente para cooperar com o outro. Então é uma escolha livre, não é uma coerção forçada. É livre. E tem um limite ético intransponível que o texto nos dá, como convém no Senhor. Isso é fundamental. Nenhuma submissão bíblica tolera o abuso, o pecado ou a anulação da identidade de alguém, simplesmente porque o Senhor não tolera essas coisas. O que a palavra propõe ali é uma verdadeira dança de cooperação. Uma dança onde o marido é chamado a um amor sacrificial, né? A ser o primeiro a ceder, o primeiro a pedir perdão quando erra, o primeiro a proteger. Exato. E quando esse tipo de amor radical é o ambiente natural da casa, a cooperação mútua brota. Ela não vira um fardo. Fica muito claro que a intenção do texto nunca foi criar uma dinâmica de chefe-funcionário dentro de casa. Foi desmontar a ideia de que alguém precisa impor ordens de forma unilateral. Transformar o poder em serviço. Isso. E o que eu acho mais brilhante nessa dinâmica é que essa renúncia ao poder não fica presa só entre o casal. Ela transborda. Ela sangra inevitavelmente para a forma como a autoridade é exercida sobre a próxima geração. Chegamos aos filhos. Os filhos. E refletindo sobre as leituras que fizemos de Provérbios e as instruções aos pais, eu queria propor uma imagem diferente. A gente costuma ouvir sempre aquele clichê de que as crianças são como esponjas. Ah, sim, todo mundo usa essa. Mas, pensando bem, esponjas são muito passivas. Elas apenas absorvem o que é derramado diretamente sobre elas. Ficou muito forte para mim nesta semana que as crianças são muito mais como diapasões do que esponjas. Diapasões. Ah, interessante. Desenvolva um pouco mais essa ideia. Um diapasão é aquele instrumento de metal que parece um garfinho, que quando você bate nele, emite uma nota pura e limpa, para afinar outros instrumentos. Sim, sei qual é. Mas a característica física mais incrível dele é a ressonância simpática. Se nós tivermos dois diapasões que estejam afinados na exata mesma nota, e eu bater em um deles aqui deste lado da sala, o outro que está lá longe no canto começa a vibrar fisicamente e a emitir som junto. Sem ninguém encostar nele. Sem que ninguém tenha tocado, apenas pela vibração do ar. Ficou contundente nesta semana que os nossos filhos não estão apenas absorvendo regras ou listas do que podem ou não podem fazer. Eles entram em ressonância física e emocional com o ambiente da casa. Uau! Isso muda tudo. Eles ressoam com a atmosfera. Quando ninguém de fora está olhando, eles muitas vezes ignoram os nossos discursos morais ensaiados, mas eles vibram na exata mesma frequência do nosso exemplo silencioso. Essa analogia do diapasão capta perfeitamente a essência da instrução que vimos nas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo dá aquele comando aos pais, mais uma vez era algo chocante para a antiguidade, ele diz: pais, não provoquem seus filhos a ira, para que não desanimem. Crianças não tinham direito de não se desanimarem naquela época. Nenhum. Alertar um pai poderoso sobre o estado emocional de um filho era revolucionário. Existe ali um reconhecimento muito profundo de Deus sobre a fragilidade do espírito humano que está em formação. A palavra adverte sobre o perigo terrível de uma autoridade pesada demais, de atitudes injustas ou de inconstância.
Porque se a frequência constante do lar é de crítica, de regras rígidas, mas sem nenhum afeto, A criança vai ressoar com esse desânimo e com amargura, inevitavelmente. mas ao mesmo tempo nós lemos muito no livro de Provérbios sobre a necessidade inegociável da disciplina, da correção. Como a gente equilibra essa balança na prática? Porque não provocar a ira não quer dizer que a gente vai largar a criança para fazer o que quiser, né? Claro que não. A omissão não é amor. Se olharmos para a raiz da palavra disciplina lá em Provérbios, ela está intimamente ligada à ideia de discipulado e de treinamento, muito mais do que a uma ideia de punição retributiva pura e simples. Então é um treinamento de vida. É como guiar a trajetória de um grande navio. Requer correções de rota firmes, mas feitas com um propósito muito claro de chegar a um porto seguro. A maior ferramenta de ensino que Deus nos mostrou não é o castigo, mas o exemplo de coerência. O afinar do diapasão nos pequenos momentos. Exato, é na forma como lidamos com a frustração quando a internet cai no meio de algo importante. É como falamos daquele vizinho que nos incomodou, ou como tratamos o garçom no restaurante no almoço de domingo. A coerência entre o que nós cantamos nos cultos e a forma como vivemos na terça-feira à noite é a âncora para a fé dessas novas gerações. E a nossa capacidade de sentar na beira da cama de um filho e dizer, olha, o papai errou, me perdoe, isso ensina infinitamente mais sobre o evangelho da graça do que anos de lições teóricas impecáveis. Com certeza. Demonstra que nós também precisamos da mesma graça que estamos tentando ensinar para eles. É uma responsabilidade que pesa, mas que também liberta demais, né? Entender que não precisamos ser pais e mães perfeitos, mas apenas maduros, honestos e com corações que sabem se arrepender. Bom, vamos seguir um pouco mais essa linha lógica do esvaziamento do poder que estamos traçando. Vamos. Porque a vida não acontece só dentro de casa. De forma alguma, a nossa fé não nos permite ficar trancados no ambiente seguro do nosso lar, lidando só com pessoas que têm o nosso sangue e que, no fim das contas, nos amam. Nós temos que sair pela porta da frente. E a ética cristã que vimos nesta jornada não tem horário de ponto. Ela não desliga no fim do expediente. Seria mais fácil se desligasse, né? Ah, muito mais. Mas o ambiente profissional é, de longe, o cenário onde a nossa convicção sofre a pressão mais brutal do mundo real. É o verdadeiro campo de provas. E a instrução de Colossenses redefine completamente o que é esse espaço de trabalho para nós. O texto nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. No contexto original, isso foi direcionado para senhores e servos, né? Sim, pessoas que estavam presas num sistema econômico implacável. E hoje nós aplicamos esse mesmo princípio atemporal às nossas rotinas de trabalho modernas. Isso destrói de vez aquela ideia velha de que existe uma divisão entre o que é o nosso momento sagrado e o que é o trabalho secular. O nosso trabalho diário deixa de ser só um fardo ou uma transação financeira dolorosa para pagar os boletos do mês. Exato. Ele se transforma numa verdadeira vocação. O trabalho bem feito se torna um ato de adoração a Deus. Mas olha, eu vou ser muito realista aqui e colocar o pé no chão. Porque é muito lindo falar isso na teoria, na nossa pausa da semana. Prática, a conversa muda. Muda. Porque se eu assumo essa postura de amor sacrificial, de servir de todo o coração em um ambiente corporativo moderno, agressivo, onde todo mundo está o tempo inteiro tentando puxar o tapete do outro para garantir a próxima promoção, eu não corro o risco real de simplesmente ser atropelado pelos outros. Se eu passar a olhar para as minhas planilhas exaustivas e para o meu chefe, que talvez seja tóxico, como uma oportunidade de adoração a Deus, eu não vou acabar me tornando um capacho daquela instituição? Olha, essa é a objeção mais natural e compreensível que existe quando tocamos nesse ponto. Mas precisamos analisar o que realmente acontece na mecânica interna da nossa alma com essa instrução. Quando a palavra afirma que estamos trabalhando para o Senhor e não para os homens, isso, na verdade, retira o poder opressor do chefe sobre quem nós somos. Tira o peso da opinião dele sobre mim. Completamente. Não é sobre ser uma pessoa ingênua ou sobre aceitar abusos de cabeça baixa. É sobre mudar o tribunal que avalia a nossa vida. Pense comigo. Se a nossa identidade e o nosso valor
dependem da aprovação daquele gerente ou daquela promoção que nunca chega, nós nos tornamos reféns do sistema. Acabamos escravizados por aquilo. Sim, nós vamos ceder à pressão, vamos mentir para bater a meta inalcançável, vamos, se necessário, pisar em algum colega para subir. Porque aquele sistema corporativo se torna o nosso Deus e o nosso juiz final. Precisamente. Mas, por outro lado, se a motivação final da nossa vida é servir a Cristo através da excelência daquele trabalho, nós nos tornamos seres livres. Passamos a trabalhar com integridade, até mesmo quando ninguém está olhando, não para puxar o saco de um líder, mas porque a honestidade em si se torna um ato profundamente espiritual para nós. O que nos leva a fazer o que é certo porque é certo diante de Deus. Ponto final. E a mensagem equilibrou a balança com uma clareza cortante para quem detém o poder de comando hoje em dia. Os empregadores, os líderes, os donos de negócios receberam a advertência direta de que devem tratar os liderados com justiça e igualdade. Porque eles também têm um Senhor. Sim, sabendo que eles próprios têm um Senhor, nos céus, a quem prestarão contas no final. A régua divina, ela nivela o presidente engravatado da empresa e o estagiário em seu primeiro dia. Quando a justiça e a responsabilidade guiam a nossa ética de trabalho diário, nós nos tornamos os agentes que devolvem a dignidade a ambientes que frequentemente estão muito adoecidos. Bom, fazendo uma pausa reflexiva aqui para absorvermos a dimensão de tudo isso. Quando a gente empilha todas essas orientações, amar de forma totalmente sacrificial, esvaziar o próprio ego nas nossas decisões do casamento, ser um diapasão perfeitamente afinado em graça e paciência para os nossos filhos, manter uma integridade absoluta, pacífica e uma ética excelente no ambiente de trabalho, mesmo quando o sistema nos esmaga e o reconhecimento nunca chega. É pesado. Sendo radicalmente sincero com a nossa condição humana, viver tudo isso com as nossas próprias forças é um delírio total. É impossível. É humanamente impossível. É um peso que fatalmente quebra a espinha de qualquer um de nós. Se o sucesso dessa vida relacional abundante depender exclusivamente da minha disciplina matinal e da minha força de vontade diária, o fracasso já é uma garantia matemática. E é exatamente por não sermos minimamente capazes disso que a palavra nos conduz de forma tão gentil para a única saída real e possível. A grande ironia de toda a vida cristã é que a nossa força não nasce quando a gente redobra o nosso esforço. Ela nasce do reconhecimento absoluto de quão fracos nós somos. Daí a necessidade vital do que vimos depois. Sim. Por isso, de forma tão bela e coerente, os textos desta nossa jornada desembocaram no tema da oração. A oração não apareceu no fim da leitura como um apêndice religioso, sabe? Aquela coisa de, e não esqueça de orar. Ela é o motor central. É o elo indispensável que nos conecta ao único poder no universo que é capaz de gerar esse tipo de amor contracultural em nós. É literalmente o oxigênio sem o qual nós, em questão de horas, inevitavelmente sufocamos na fumaça da nossa própria impaciência e no nosso cinismo. Nossa, é muito isso. E o que traz um conforto imenso para nossa alma é perceber que o próprio Deus sabe de toda a nossa exaustão. Ele não nos entregou uma lista de comportamentos celestiais impossíveis de alcançar apenas para jogar na nossa cara o quanto nós somos incompetentes. Ele não é um chefe tóxico nos dando metas inatingíveis. De jeito nenhum. A mensagem lá de Romanos, que nós conectamos de forma tão rica aos nossos estudos nesta semana, nos revela que muitas e muitas vezes nós estamos tão sobrecarregados pelas brigas em casa ou pela pressão cruel no trabalho que nós nem sequer sabemos como orar. As palavras secam completamente na nossa boca. Secam. A nossa mente não consegue formular uma frase coerente ou teologicamente bonita para Deus. E é exatamente nesse momento de total esgotamento mental e físico que o Espírito Santo entra. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso muda tudo. Tira um peso colossal dos nossos ombros. Saber que a nossa confusão mental, que a nossa falta do que falar e que aquela exaustão profunda não são obstáculos que barram Deus.
Na verdade, são o espaço vazio exato onde o Espírito age de forma mais poderosa. Perfeito. Se até o apóstolo Paulo, que é um homem que nós, lendo a Bíblia, costumamos ver como um pilar de força inabalável, um super-herói da fé, Aquele que aguentava tudo? ele pedia constantemente nas cartas que as comunidades orassem por ele. Pedia para que as portas fossem abertas por Deus e para que ele, Paulo, tivesse a sabedoria mínima para saber como falar e agir. Se ele precisava desesperadamente dessa dependência diária do Espírito, quem somos nós para tentar resolver a mecânica complexa dos nossos relacionamentos apenas assistindo vídeos e lendo dicas de autoajuda? A oração esvazia a nossa vaidade. Ela nos esvazia da ilusão crônica de que estamos no controle da nossa vida e nos preenche com uma sabedoria que definitivamente não é nossa, vem do alto. E isso nos leva à consolidação de toda essa jornada intensa de aprendizado que nós vivemos nos últimos dias. O que fica claro para quem está nos acompanhando hoje é que o testemunho mais inquestionável do Evangelho não se dá através de argumentos teológicos perfeitos, bem articulados. Até porque, convenhamos, ninguém muda de vida profundamente ou muda de opinião de verdade porque simplesmente perdeu uma discussão numa rede social, né? Ou porque foi encurralado intelectualmente por um debate religioso afiado. De jeito nenhum. O testemunho que realmente quebra resistências, que desarma as pessoas, é e sempre será uma vida silenciosa e consistentemente transformada pela graça. No dia a dia. No dia a dia. É aquele comportamento tranquilo no meio do caos, aquela bondade inesperada que oferecemos diante de uma crítica injusta, a firmeza de caráter mantida na frente daqueles que não compartilham da nossa fé. No fim das contas, a forma como você reage quando é contrariado. É aí, e só aí, que a mensagem ganha validação e peso. O que me remete a uma das instruções mais incisivas e, ao mesmo tempo, muito poéticas que nós lemos. A orientação de que a nossa conversa, a nossa interação com as pessoas deve ser sempre temperada com sal. Sim, a palavra temperada com sal. Hoje, a gente usa o sal na cozinha apenas para dar sabor, né? Temperar a comida e pronto. Mas no mundo antigo, a principal tecnologia de sobrevivência de qualquer comunidade era o sal. Simplesmente porque ele preservava a carne da putrefação, o sal impedia a decadência do alimento numa época sem geladeira. Então a nossa graça, a nossa sabedoria e a nossa resposta pacífica precisam ser como esse sal. Isso é muito visual. Num mundo que está hoje em um estado de constante putrefação emocional, onde as pessoas estão sempre armadas até os dentes, prontas para atacar, cancelar e destruir relações no primeiro sinal mínimo de divergência, a nossa postura mansa atua como um conservante social, entende? Preserva as relações. Ela preserva a humanidade nas nossas interações, desarma o conflito antes dele explodir. E essa é a verdadeira consolidação do crescimento espiritual que buscamos evidenciar no final de mais um ciclo. A transformação real não aconteceu de forma cinematográfica, através de epifanias místicas, espetaculares, no alto de um monte. Ela ocorreu ali, na trincheira invisível dos nossos pequenos gestos de todos os dias. Um lar cristão saudável, maduro, como vimos ao longo de todo esse material, não é de forma alguma uma utopia daquelas revistas de família, onde ninguém briga nunca, as contas estão sempre pagas e a casa está sempre arrumada e em silêncio absoluto. Longe disso. Pelo contrário. É um lugar frequentemente caótico, onde pessoas profundamente imperfeitas decidem exercitar o perdão de forma intencional todos os dias, onde as responsabilidades mais pesadas da rotina são divididas com respeito e cooperação. É o lugar simples onde a presença invisível de Cristo transforma a atmosfera, operando pequenos e contínuos milagres de paciência entre pessoas que, de outra forma, apenas se destruiriam sobre a mesma casa. É uma constatação que de verdade ancora a nossa alma hoje. Pensar que a nossa mesa de jantar, mesmo às vezes bagunçada e cheia de pessoas falhas e cansadas,
foi intencionalmente desenhada por Deus para ser um pequeno vislumbre do céu aqui na Terra. E já que estamos nesse nosso momento de descanso contemplativo, desacelerando o passo com quem nos acompanha no final da nossa semana, nós cobrimos muita coisa hoje. Bastante chão. E todo ele necessário. Na criação complexa dos filhos e naquela pressão implacável do ambiente de trabalho. Mas, para todos nós que chegamos juntos a esse ponto, eu queria deixar um pensamento final. Algo um pouco diferente para ficar ecoando em nossas mentes ao longo das próximas horas. Por favor, Compartilhe. Nós passamos um bom tempo hoje discutindo como os nossos relacionamentos são os verdadeiros laboratórios da graça de Deus, os lugares onde a teoria que aprendemos é testada na prática. Mas isso nos deixa com uma reflexão que considero muito profunda. E quando o laboratório sofre um acidente sério? O que acontece conosco quando, apesar de todas as nossas tentativas sinceras de amar sacrificialmente, de sermos temperados com sal e de buscar exaustivamente a sabedoria divina na oração, as relações simplesmente se rompem? é uma dor real. Como a graça que nós tanto discutimos hoje passa a operar nas ruínas de um relacionamento que, infelizmente, não pôde ser consertado. Como a paz de Deus nos sustenta quando nós falhamos miseravelmente no teste do convívio humano. É um pensamento denso, eu sei, mas é essencial para lembrarmos de algo grandioso. Lembrarmos que o Evangelho brilha não apenas na restauração gloriosa das coisas que dão certo, mas que ele também nos sustenta com o mesmo poder quando precisamos caminhar sobre os cacos daquilo que se quebrou. Algo profundo e real para pensarmos na calmaria e no silêncio do nosso fim de semana. É uma provocação madura e profundamente consoladora para muitas pessoas, porque nos lembra sempre de que a soberania, a graça e o amor de Deus são e sempre serão infinitamente maiores do que a nossa capacidade humana de acertar sempre. Nossa, eu sou profundamente grata por essa jornada que fizemos através da palavra, revisitando de forma tão intencional e internalizando essas verdades vitais para a nossa sanidade emocional e espiritual diária. Sem dúvida. Foi um privilégio imenso caminhar por esses textos de forma tão profunda. E o meu desejo genuíno é que todos nós possamos levar conosco essa paz que, como vimos, não ignora as nossas batalhas diárias, mas que nos fortalece no exato meio delas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue guiando a nossa caminhada em sabedoria, e que os ensinamentos práticos e celestiais que desempacotamos aqui criem raízes ainda mais fundas em nós, dando seus frutos visíveis na forma como amamos e perdoamos o nosso próximo. Fica aqui o nosso abraço afetuoso a todos que caminham firmes nessa mesma jornada de fé, de tropeços e de constante aprendizado. E até o nosso próximo tempo de imersão e reflexão nas Escrituras, se Deus permitir. Um bom descanso.